But you didn't say anything to me. And you didn't do anything to me. Well, that's what I was thinking, like. I just don't like you no more. You do like me. I don't. You liked me yesterday. Oh, did I? Yeah. I thought you did. Será que essas pessoas são realmente suas amigas? Aristóteles acreditava que existem 3 tipos de amizade. Amizade por utilidade, que é aquela baseada no interesse mútuo. As pessoas se relacionam porque elas obtêm algo em troca, como favores, negócios, contatos. É superficial e tende a acabar quando o benefício acaba. 2. Amizade por prazer, baseada na diversão, afinidade ou atratividade, comum entre os jovens, também é passageira e depende da continuidade do prazer. E 3. Amizade por virtude ou amizade perfeita, que é formada entre pessoas que admiram e desejam bem uma da outra, por quem elas realmente são. Mas hoje, num período que tudo é tão rápido e tão descartável, será que existe espaço para esse terceiro tipo de amizade? Aquela que é construída com tempo, confiança, intimidade e que não depende de conveniência ou interesse. Eu mesmo já tive amizades que eu pensei que fossem pra vida toda e que eu me imaginava sendo padrinho dos filhos da pessoa e que hoje em dia me dói muito ter que aceitar que são relações que acabaram. Mas eu sei que, querendo ou não dava mais pra continuar com essas relações porque eu já não reconhecia mais essas pessoas. Eu já não conseguia ver nelas as pessoas pelas quais eu tinha me apaixonado. E parece que na vida adulta a maioria das amizades não consegue muito resistir à mudança de vida, à mudança de rotina, de prioridades que as pessoas têm. E manter uma amizade na vida adulta requer um esforço que pouca gente tá disposta a ter. E assim, se é só uma pessoa tentando salvar uma relação que já tá desgastada, é a mesma coisa que regar uma planta que já morreu. Dói perceber que aquela pessoa já não te enxerga mais, já não te escuta mais, não faz questão de cuidar de você enquanto você tá ali, continuando tentando. É muito difícil aceitar pra si mesmo que aquela pessoa que já foi tão importante pra você não se encaixa mais na sua vida. E provavelmente nem você na dela. Até porque não é só sobre a pessoa, né? É sobre os lugares que vocês frequentavam, as piadas internas de vocês, os aniversários, os amigos em comum. Inclusive, essa foi uma questão que me dificultou muito na hora de me desprender dessas pessoas, porque eu sabia que não tinha como eu excluir só ela da minha vida, sabe? É toda uma árvore de pessoas, de amigos em comum, da família que às vezes te trata como parte da família, sem contar que terminar qualquer relação é abdicar do controle da narrativa, de como as coisas aconteceram. Então, querendo ou não, você não tem controle sobre o que essa pessoa vai falar, que foi o motivo pelo qual vocês não são amigas mais. Fora que no meu caso, por exemplo, eu já tinha feito muitos planos com essas pessoas, mas a amizade já tava numa fase tão tóxica que nos anos passados, sempre que tinha algum evento, alguma coisa legal chegando, um aniversário, algo do gênero, eu já parava pra pensar, mas será que eu vou estar bem com essa pessoa nessa semana? Porque se eu não tiver, vai acabar com a vibe da semana toda. E aí, automaticamente, eu já ia guardando coisas pra mim, evitando conflito e desculpando atitudes que geralmente eu precisaria de mais tempo pra absorver, tudo em prol de não estragar aquela semana. Muitas vezes pela minha consideração por aquela pessoa, nos eventos que diziam respeito a ela, a vida dela, e muitas vezes pelo meu amor próprio também, de querer ter uma boa semana. Mas essa relação de pisar em ovos não é saudável. Viver pensando que se você puxar uma pecinha, você vai fazer toda a organização ali do negócio desmoronar, é sinal de que aquela amizade ali já não te faz mais bem. E mesmo assim, você fica. Porque você tem medo. Medo de parecer ingrato pelas coisas que vocês viveram. Medo de ficar sozinho. Mesmo que, querendo ou não, você já esteja se sentindo sozinho dentro da relação. É muito melhor você se sentir sozinho fazendo parte de um grupo, fazendo parte de algo, do que você se sentir sozinho estando de fato sozinho. Mas será mesmo? Porque às vezes o apego é tão grande que a gente aceita até ser humilhado. A gente engole cada coisa quando a gente tenta manter uma relação pelo que ela era no início. E aí sempre pensando, é o jeito da pessoa, ela me ama, ela faz tanta coisa por mim, eu consigo engolir essa. Sem perceber que aquilo que era uma linda amizade virou
sobrevivência emocional. E, gente, são vários os fatores que podem levar uma amizade à ruína. Eu já vivi e observei vários deles. A amizade que não resiste ao tempo, a amizade que não resiste às diferenças socio-ideológicas, o amigo que não consegue conciliar namoro e amizade, inclusive, é uma tendência que a gente vê cada vez mais por aí. Esses dias, inclusive, eu tava conversando com esse ficante, amigo, que tava me contando sobre como ele tá infeliz no namoro dele, mas ele simplesmente não consegue terminar porque ele se afastou de todos os amigos. E agora, ele só se viu ali com o namorado e com os amigos do namorado. E que se ele terminasse, ele ia ficar sem ninguém. E você se ver nessa situação é algo terrível. Você entender que pra se libertar de algo que tá te sufocando, você vai ter que encarar o vazio, o medo de não ter pra quem contar as coisas, de mandar um TikTok na madrugada. E, gente, pode observar, pra todas as pessoas que mergulham de cabeça num relacionamento e acabam criando uma bolha em volta de si, o término é sempre mais difícil pra ela. E quando essa pessoa volta pros amigos que ela deixou de lado, a maioria das pessoas continua ali. Mas não é toda amizade que sobrevive a esse descaso. Outra coisa que mesmo com o passar dos anos parece que continua a desgastar cada vez mais as relações é a inveja. Ai, meu Deus, a inveja! A gente costuma associar a inveja com algo tão pesado, tão malicioso e imperdoável, que a gente esquece que inveja é humano. Todo mundo sente em algum nível e a diferença é o que você vai fazer com esse sentimento. Às vezes uma amizade que era leve e divertida começa a mudar simplesmente quando quando a vida de uma das duas pessoas começa a andar. Conquistas profissionais, financeiras, de autoestima. E no meu caso eu presenciei muitas críticas disfarçadas de preocupações sobre decisões que eu tomava, sobre compras que eu fazia, que inclusive era algo que estava me reprimindo ao ponto de eu não conseguir contar pra pessoa sobre coisas legais que aconteciam na minha vida, sobre coisas legais que eu comprava, porque eu já sabia que ela iria criticar. E querendo ou não, quando você se vê nessa situação, você se apega muito ao passado, aos momentos em que a pessoa celebrava as suas conquistas, simplesmente por serem suas. E essa relação específica que eu tô falando já tava num nível onde eu literalmente cheguei pra ela e falei: você ainda gosta de mim? Porque eu sinto que você me detesta, eu sinto que você não me aguenta mais. As minhas dificuldades eram sempre pequenas demais perto das dela, enquanto as minhas conquistas também eram sempre resumidas a coisas que ela não acha que eu devia ter feito. E esse, inclusive, acabou sendo o estopim pro fim da relação, porque talvez por erro meu, por ter essa visão sobre a inveja de que é algo que todos nós estamos sujeitos a sentir, eu achei que eu pudesse conversar com a pessoa sobre esses comentários que ela vivia fazendo e tentei fazer ela entender que talvez esses comentários vinham de um sentimento que ela não estava percebendo ter. Mas óbvio que não deu certo, porque diferentemente de outros sentimentos, a gente consegue acusar alguém de estar sentindo, inveja carrega esse peso de ofensa, porque inveja é uma declaração de inferioridade. Você sentir inveja de alguém significa que você está se sentindo inferior a ela. E querendo ou não, foi um erro meu de achar que outras pessoas aceitariam bem esse tipo de diálogo. Mas assim, com essa pouca experiência que eu tenho, que eu tô com 19 anos, né? Eu comecei a entender que manter amizades na vida adulta é algo completamente diferente. E querer entrar na vida adulta com a mesma intensidade que você carregava as amizades da adolescência, não funciona. Talvez até ali na faculdade, mas depois disso, depois cada um entra de cabeça no seu próprio fuso horário emocional. E se essa ideia te assusta, você precisa entender que a amizade não pode ser uma necessidade. Ela tem que ser consequência. Consequência de afinidade, de respeito, de escolha mútua. E enquanto ela for sinônimo de obrigação, de carência, de rotina forçada, ela não tá sendo saudável, porque justamente o princípio de amizades é te fazer bem. Se você chega num ponto em que você precisa fazer um esforço diário pra manter aquilo ali de pé, em que cada conversa parece uma negociação, cada silêncio daquela pessoa vira um incômodo incessante, é sinal de que talvez aquela amizade já tenha cumprido o papel dela na sua vida. E, gente, dói demais, porque querendo ou não, amizade também é uma forma de amor. E qualquer forma de amor, quando vai embora, leva tudo com ela. Igual eu falei, é um dominó emocional. Você perde não só a pessoa, mas os lugares, os rituais. E é difícil se acostumar a não ter mais. Você sente que tá abrindo mão de uma versão sua que só existia quando você era amiga daquela pessoa. Mas eu acredito que depois de um tempo, quando você se desprende desse sentimento de dependência, esse é um momento que vem a paz. E é uma paz silenciosa que não faz festa. Ela te dá espaço pra respirar. Pra você lembrar de quem você é e entender que a amizade não é aquela que exige que você se reduza pra continuar cabendo. Uma amizade que vale a pena é aquela que segue existindo mesmo com o tempo, com a distância, com as mudanças da vida. E quando ela deixa de ser isso, tá tudo bem deixar ir.
Se você já passou por alguma situação como essa ou tá passando, me conta aqui nos comentários e deixa o like no vídeo se ele te ajudou de alguma forma. Tem muita gente chegando aqui pelo último vídeo, que assim, eu não esperava a repercussão que deu, mas eu tô muito feliz com todo mundo que tá chegando e com os comentários que vocês deixaram naquele vídeo. E eu espero poder criar cada vez mais esse vínculo com vocês, com quem já tá aqui há mais tempo e também com quem tá chegando agora.